Boa noite. Prestou depoimento hoje na CPI mista do 8 de janeiro o hacker Walter Delgatti Neto. Ele afirmou que recebeu pedidos do ex-presidente Jair Bolsonaro para fraudar a urna eletrônica e para assumir a autoria de um grampo que teria sido instalado no telefone do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Foi um depoimento com tantas acusações que a Polícia Federal decidiu ouvir novamente Walter Delgatti. E mais, a CNN apurou que a defesa de Bolsonaro vai ingressar com uma queixa-crime contra Delgatti na Justiça. A repórter Marina Demore acompanhou todo esse dia na CPMI e conversa com a gente ao vivo. Marina, boa noite. Oi, Márcio, uma boa noite para você também, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Bem como você adiantou, foi um depoimento marcado por fortes acusações ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que levou a defesa do ex-presidente a emitir uma nota dizendo que vai tomar as medidas judiciais cabíveis contra Delgatti, que teria feito acusações e levantado informações que, segundo a defesa, seriam falsas e desprovidas de provas. A defesa também alega que Walter Delgatti Neto cometeu o crime de calúnia contra o ex-presidente Bolsonaro. Parlamentares que são também ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro também acusaram Delgatti Neto de mentir à CPMI e se revoltaram com a decisão do hacker de permanecer em silêncio diante de perguntas que foram feitas por deputados e senadores da oposição. Delgatti usou o direito ao silêncio que foi concedido através de um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Agora, por conta de todas as declarações bastante polêmicas que foram dadas durante essa sessão na tarde dessa quinta-feira, a Polícia Federal fez também uma nova convocação para que Walter Delgatti Neto seja ouvido pelos investigadores. Esse depoimento já está marcado para as 9 horas da manhã de amanhã, sexta-feira, na sede da Polícia Federal. Lembrando que Delgatti já tinha prestado depoimento à PF na última quarta-feira sobre a invasão e inserção de dados falsos no sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. No depoimento, ele alegou que essas invasões foram a pedido da deputada federal Carla Zambelli, que teria recebido cerca de R$40 mil para fazer esse serviço. Agora, ele deve ser questionado, então, pelos investigadores sobre as declarações que fez à CPMI e que não foram antes passadas à Polícia Federal. Nós preparamos uma reportagem mostrando todos os detalhes desse depoimento e também destacando as falas de Walter Delgatti Neto. Vamos acompanhar. Foram quase 7 horas de depoimento. Walter Delgatti Neto foi inicialmente questionado pela relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, sobre a relação com a deputada federal Carla Zambelli e sobre os trabalhos prestados a ela. Delgatti explicou que primeiro foi chamado para apenas cuidar das redes sociais da parlamentar, mas que posteriormente foi levado a reuniões sobre a segurança das urnas eletrônicas. Segundo Delgatti, em um desses encontros, o marqueteiro que trabalhava para Jair Bolsonaro, Duda Lima, teria solicitado um vídeo sobre uma suposta falha no sistema eleitoral. O Duda, que é o marqueteiro, ele inicialmente disse que o ideal seria eu fazer uma entrevista, eu participar de uma entrevista com a esquerda e de forma espontânea falar sobre as urnas. Essa foi a proposta inicial. Isso, que não ocorreu porque o meu encontro ele saiu na mídia e por esse motivo eles cancelaram isso. E a segunda ideia era, no dia 7 de setembro, eles pegarem uma urna emprestada da OAB, acredito, que eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. Segundo Delgatti, o vídeo seria produzido a partir de um falso erro na urna eletrônica que viria de um código-fonte adulterado produzido por ele. Eles queriam que eu fizesse um código-fonte meu, não o oficial do TSE, e nesse código-fonte eu inserisse essas linhas que eles chamam de código malicioso. Ou seja, código... não seria um código-fonte do TSE, seria alguma coisa manipulada, fake sua. Exatamente, feita exatamente para mostrar... A ideia dele era a seguinte, era falar que a urna, se manipulada, sairia um outro resultado.
O hacker também falou sobre um suposto pedido de Bolsonaro para que assumisse a autoria de um grampo no telefone do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Esse pedido teria sido feito em uma ligação intermediada por Carla Zambelli. Eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então seria difícil a esquerda questionar? Sim, questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Vaza Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Delgatti disse que Bolsonaro teria confirmado que o grampo já havia sido realizado e teria prometido perdão presidencial a ele. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca eu teria o prometido indulto, e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. No depoimento, marcado por acusações a Bolsonaro, Delgatti também contou ter sido levado ao Palácio da Alvorada para uma reunião com o então presidente fora da agenda oficial. Nesse encontro, Bolsonaro teria solicitado que ele participasse de reuniões no Ministério da Defesa com integrantes da Comissão de Transparência das Eleições. O então presidente teria garantido que o hacker não seria punido por cometer eventuais crimes. Eu tomei o café da manhã com ele e a conversa ela foi essa. Ele me disse que eu estaria salvando o Brasil, que era a liberdade do povo em risco, que eu precisava ajudar ele a garantir a lisura das eleições, porque ele contou que em 2018 ele teve acesso ao inquérito da PF, que nesse inquérito uma pessoa teve acesso ao TSE, ao código-fonte, que poderia ter manipulado. E nisso, essa conversa ela foi evoluindo e chegou à parte técnica, e o presidente disse, olha, a parte técnica eu não entendo nada, então eu preciso que você vá até o Ministério da Defesa e converse com os técnicos. Inclusive, a ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido um indulto a um deputado federal, e como eu estava com o processo da spoofing à época e com as cautelares que me proibiam de acessar a internet e trabalhar, eu visava a esse indulto. Delgatti detalhou como foi o trabalho junto ao Ministério da Defesa na inspeção das urnas eletrônicas. A ideia inicial era que eu inspecionasse o código-fonte. Só que eles explicaram que o código-fonte ficava somente no TSE e apenas servidores do Ministério da Defesa teriam acesso a esse código. Então, eles iam até o TSE e me repassavam o que eles viam, porque eles não tinham acesso à internet, eles não podiam levar uma parte do código, eles acabavam que decorando um pedaço do código e me repassando. E nisso, eu dei orientações, exemplo, que a urna, se desligada da tomada e ligada novamente, ela pode ter um algoritmo lá e o algoritmo decidir por ficar normal. Nesse caso, ela fosse manipulada, o peso dela, a mudança de local, tudo isso que eu passei a eles consta no relatório que foi entregue ao TSE. Eu posso dizer hoje que, de forma integral, aquele relatório tem exatamente o que eu disse. Quando parlamentares mais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro começaram a fazer perguntas, Walter Delgatti Neto usou do direito de permanecer em silêncio, concedido em habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal. E pela decisão foi chamado de testemunha seletiva, além de ser acusado de ter aliança com o PT. Por outro lado, parlamentares governistas que foram respondidos pelo hacker dizem precisar de materialidade e que, se os relatos forem provados, Bolsonaro poderá ser indiciado.